Fala, criatura! E aí, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Canal Paralelo 16. Eu sou o professor Zé Soares. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa conversa, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo, nos ajude a crescer um pouquinho, né? Porque vai que esse negócio dá certo. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, além dos professores Antônio Marcos e Francisco Porfírio. Eu estou com a digníssima, ilustríssima professora Isabel de História. A conversa aqui acho que vai durar um pouquinho mais que o normal. 2 historiadores. Antes de nós começarmos aqui, eu quero pedir para a nossa produção. Nós temos a produção, viu? Roda a vinheta, produção! Queremos agradecer aqui ao nosso patrocinador, nosso mecenas, Colégio Araguaia, que está colaborando com esse projeto. Fala com o pessoal aí, professor Antônio Marcos. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Paralelo 16. Isabel, Porfírio, José, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Professor Francisco Porfírio. Fala, criatura. Mais um episódio aqui desse podcast que a gente está fazendo junto. É um prazer estar aqui com a minha amiga, minha colega Isabel. E obrigado aí pela presença, galera. Obrigado aí pelo acesso. Hoje a fala é toda dela. Eu vou me policiar aqui e vocês também. Eu vou te controlar aqui. Você vai dar choque nele aí na hora que ele começar a ser. Professora Isabel, obrigado por ter aceito o nosso convite. O direito de fala, até porque nós vamos falar sobre a história do voto feminino no Brasil. Então, nada mais justo, né, e correto do que uma mulher historiadora, professora e tudo que você imaginar de positivo em relação... É um ser humano fantástico. Isabel foi minha coordenadora. Fique à vontade, Isabel. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, pessoas. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite. Zé, Francisco, são pessoas que eu admiro. Tive agora a oportunidade de conhecer o Marcos. Muito obrigada. Às vezes é Marcos, às vezes é Antônio, né? Pode me chamar de Chico, viu? Você me chama de Chico, pode. Depende da intimidade. Da intimidade a gente fala um nome ou outro. Estou muito, muito feliz. Espero que a gente possa trocar aqui algumas ideias de um tema que é tão interessante e um tema pouco explorado, um tema que muitas vezes a gente nem se dá conta da importância. Acredito que esse ano vai ser um ano bem interessante, né? Nós estamos aí comemorando 90 anos do voto feminino no Brasil. Estamos em ano eleitoral, questões políticas bem fragilizadas, e acho muito oportuno falarmos um pouquinho sobre essa questão do voto feminino, falarmos um pouquinho das conquistas da mulher no meio político, muitas vezes trabalhado de uma forma equivocada, fragilizada, mas que a gente pode aqui agora ter a oportunidade de passar para essa galerinha que está aí, né, um pouquinho desse tema tão rico, tão interessante. Hoje eu vou ficar de espectador. Eu vou deixar os historiadores e filósofos e sociólogos tocarem. Pode bater seu papo aí, Isabel. Eu vou até sair aqui um pouquinho. Eu quero ver até quando. Eu vou sair um pouquinho, vai. Depois eu volto. Aproveita os 2 primeiros minutos, que é o que ele deixa. Prometo que... Eu vou falar no finalzinho só. Que a coisa chuta a canela dele aqui. O problema é que o finalzinho dele tem meia hora, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos lá. Isabel, pode dar início aí, dar o pontapé inicial, que a gente vai... O nosso ponto de partida é justamente essa conquista do voto feminino no Brasil. Isso aconteceu em 1932, e esse recorte nós estamos falando de um período muito importante, que é o período que vai aí abarcar a Era Vargas. Então nós vamos falar de uma figura que é, né, um dos símbolos mais importantes aí da história política do Brasil, que é o nosso Getúlio Vargas. Em Getúlio Vargas, nós temos ali uma série de pontos a falarmos sobre ele, mas vamos ficar aqui nessa conquista do voto. E quando ocorreu essa conquista, nós vamos, né, focar primeiro na conquista, mas é interessante a gente observar que existe um histórico, existe um antecedente, e esse antecedente não pode ser desprezado. Quando ocorreu essa conquista, 24 de fevereiro
de 1932, quando essas mulheres foram inseridas, né, no contexto político, tendo o direito de voto, é preciso que fique bem claro que quando Getúlio tomou essa decisão, já havia toda uma pressão, todo um contexto, todo um antecedente que levaria a isso de qualquer forma. Né? Já havia toda uma luta feminina em função da aprovação do voto feminino. E Getúlio Vargas, diante das pretensões, ele vai justamente buscar isso como um suporte, um aliado. E isso foi fantástico do ponto de vista do governo do Getúlio. E que fique bem claro, a mulher, não estou de forma alguma, gente, querendo diminuir a importância dessa aprovação. Ela foi um passo importantíssimo para que hoje estejamos na posição que estamos. Mas Getúlio, quando ele aprovou essa lei, as mulheres passavam a ter o direito de voto. As mulheres passavam a ter o direito de voto desde que casadas e que tivessem a autorização do marido. E aí vem um outro detalhe muito importante. As mulheres tinham que ser alfabetizadas. Não se votava quem não era alfabetizado. Logo, boa parte das mulheres dentro desse período não eram alfabetizadas. Logo, um grande número de mulheres vão continuar sem votar. Mas Getúlio fez a campanha. Getúlio levou todas as honras. Foi um passo importantíssimo, porque isso fortaleceu a luta feminina, algumas mulheres que a gente vai falar aqui agora, mas foi uma estratégia política. Getúlio utilizou como uma estratégia, né? O voto feminino vai ser igualado ao voto masculino, mas não eram todas as mulheres que realmente vão ter acesso a esse voto, porque elas não eram alfabetizadas. E o analfabeto, ele só vai ter direito de voto no Brasil na Constituição de 88. Então vai levar aí um bom tempo. E isso é interessante a gente falar sobre isso, né? A gente mostrar a trajetória. Hoje o papel da mulher na sociedade, ele é muito importante. E ele deixou de ser apenas uma atribuição durante tanto tempo, somente voltado para a dona de casa, para a esposa, a mãe. Ela continua exercendo essas atribuições, mas além dessas atribuições, ela pode fazer hoje o que ela quiser, inclusive ter o direito de se candidatar, de ser eleita e de votar. Então é muito importante que a gente perceba esse processo, esse caminhar. É uma luta lenta. Já tivemos várias conquistas. Então, a gente vai mostrar isso um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa. Nenhuma observação? Eu queria te fazer uma pergunta. Você fala que aqui já existe um movimento desde 1920, desde a década de 20, né, um movimento feminista reivindicando o voto. E fora do Brasil já existia isso desde o século XIX, pelo menos, né? Falando de direito ao voto, mas assim, outros direitos até anterior, né? Até o século XVIII, XVII, XVIII, né? É tanto que a Nova Zelândia vai ser a primeira nação que vai, né, permitir que as mulheres tivessem o direito de voto. Ela vai ser a primeira, século XIX. O século XIX é o marco, mas nós já teremos aqui no Brasil as mulheres do século XIX brigando por esse direito. Por isso que eu gosto de deixar isso muito claro, que não foi algo que que explodiu com uma ideia brilhante de Getúlio. Já havia uma luta. E o século XIX ele foi decisivo para isso. Ali, né, na primeira etapa do século XIX, por volta de 1830, a lei permitia que os maridos eles castigassem fisicamente as mulheres, né? E isso é uma coisa que vem desde o período colonial. Então, eles tinham controle. Então, essas mulheres, a partir do século XIX, vivendo sob essa condição, elas começaram a perceber que a primeira busca que elas tinham que ter, que elas tinham que ir atrás, era justamente em função da autonomia, ser tratada em primeiro lugar como cidadã. Então, no Brasil, mesmo a gente sabendo que vai ser numa expressão menor,
já existia essa luta, essa busca por mulheres que queriam ter uma participação política. Muitas acreditavam que era a única forma dela também ser respeitada em casa, era justamente conquistando essa autonomia política. E é muito interessante porque pouco fala-se sobre isso, porque como ela tinha aquela atribuição de ser uma figura para casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, não sequer passava na cabeça da sociedade que essa mulher estava ali querendo mais, que ela queria autonomia política, direito de cidadania, para que ela pudesse depois conquistar a individualidade dela. Então, isso é muito interessante. E na década de 60, por volta de 1962, as mulheres casadas, elas ainda, olha que ela já estava votando, né? Mas ela ainda tinha que ter autorização formal dos maridos para poder trabalhar. Olha o tanto que, né, primeiro vem essa busca aí que fala-se tão pouco, que é esse direito de cidadania, de participação política. Na década de 60, ela recebe o direito de voto em 32, 30 anos depois, ela ainda precisava da autorização formal dos maridos para trabalhar. Nas escolas, até meados da década, né, até meados aí do século XIX, as meninas elas iam para a escola para aprender prendas domésticas, aprender a costurar, aprender a cortar, né? Enquanto os meninos tinham uma formação mais tecnicista. E isso demorou muito tempo. Então é interessante a gente perceber, não foi uma coisa que ficou esquecida. As mulheres elas estavam tentando, só que tudo era muito difícil no século XIX. Então foram passos muito lentos. E aí quando chegamos, né, século XX, quando chegamos ali na Revolução de 30, quando chegamos em Getúlio Vargas viu todo o processo. Um homem muito inteligente, muito forte, muito habilidoso. Ele vai justamente, tinha pretensões de permanecer muito tempo e buscar o público feminino. Aí a gente poderia até ir em outro ponto, mas nem vou falar sobre isso, senão realmente serão 6 horas, né? Mas um outro ponto que é essa questão, né, de aproveitar o público feminino dentro do cenário político. E isso foi uma estratégia que é utilizada até hoje. O controverso Getúlio, né? Sempre. Ame-o ou odeio, mas ele tem a sua importância. Você falou aí do século XIX, né? A questão do voto, da busca da mulher pela sua emancipação, pelos seus direitos. Para ela conseguir isso, era necessário que ela se emancipasse. Por quê? Ela tem que adquirir estudo, ela tem que se educar, concluir o ensino formal, ingressar na faculdade de Direito, ir para a Europa, ter contato com as ideias sufragistas, retornar ao Brasil e aí dar início, ou seja, esse pontapé inicial que você falou, né, que é uma coisa lenta, que vai ser lenta, gradual, segura não, né, lenta, gradual, que vai demorando a acontecer, década de 20, 30, você chega nos anos 70, que a mulher vai conseguir o direito ao divórcio, né? Nos anos 70, então aquela coisa que ela vai, parece não, a coisa que nos chega é que ela fica mendigando, ela vai pegando migalhas, né? O direito ao voto, o direito ao trabalho, o direito ao divórcio. Como se fossem benefícios dados, né? Como se fosse um benefício. E muitas das vezes, eu vejo eu participo de algumas discussões a respeito de feminismo. O feminismo ele tem que abarcar todas as mulheres, todas em um sentido amplo. Quando se fala de voto em 32, que vai ser um direito conquistado pela mulher, ele não é amplo e restrito, né? Ele vai ser para, como você falou, para as alfabetizadas. Isso aí já exclui uma grande quantidade de mulheres. Então, e o Vargas vai se aproveitar disso. Você falou brilhantemente aí, vai se aproveitar disso como um benefício que ele está concedendo. A gente vê essa história das mulheres desde sempre, né? Voltando ao termo aí, sempre mendigando, buscando uma coisinha de cada vez, certo? E uma mulher que vai
tem contato com as ideias, vem e começa a difundir isso de forma lenta, gradual, devagar, aquela coisa assim, quase não caminha, né? Na verdade, nem caminha, patina, né? Durante praticamente todo o século XX. E se não for muito longe, século XXI também, né? Eu tô me segurando para não falar. Pode falar, Zé. Fica à vontade. Não, só mostra a fragilidade, porque você pensa assim, 50 anos, né? A Isabel falou dos anos 60 aí, que a mulher, 50, 60 anos que a mulher conseguiu divórcio, poder trabalhar, enfim. É um período que, cara, é pouco tempo, né? Uhum. E mostra o quanto existe uma fragilidade muito intensa em relação aos direitos das mulheres, né? E hoje isso ainda permanece, que é o mais preocupante, né? Uhum. Mesmo com todas as conquistas, mesmo com tudo que aconteceu ao longo da história, ainda existe uma fragilidade muito grande. Mas, Abel, eu quero te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Lá atrás, quem tem destaque assim para, de fato, as mulheres conseguirem, as figuras femininas que se destacaram nesse processo aí? Eu posso emendar outra pergunta que talvez seja... Aí nós vamos completar 6 horas de gravação aqui, né? É porque, assim, na sua fala me chamou a atenção uma coisa e eu acho que vai de encontro com a resposta que vai dar para o Zé. Um recorte de classe social, que aí entra, né? Porque hoje a gente pode fazer esse recorte. Você tem o feminismo negro, né? Você tem o recorte de classe. As mulheres que tiveram contato com o movimento sufragista foram as que foram para a Europa estudar, né? As que votavam eram alfabetizadas, ou seja, como que entra essa questão do recorte de classe social e o recorte de raça também para essas mulheres? Quem são essas primeiras figuras que estão abrindo o caminho, né? E de qual classe elas vinham? Então, e aí é uma coisa muito interessante, eu sinto assim, e é muito bom falar sobre isso. Não se fala sobre ela, que foi uma jovem professora. Ela é uma precursora, ela foi a desbravadora, e isso aconteceu em 1928, para vocês terem uma noção, né? Que foi uma professora, Celina Guimarães Viana, em Natal. Olha o tanto de coisas que a gente pode... Rio Grande do Norte, uma jovem professora, ela não tinha 30 anos e ela decidiu, numa cidadezinha de Mossoró, procurar um cartório e ela queria exigir o direito dela de voto. Ela vai ser a primeira mulher que solicitou seu registro para participar de uma eleição. Como é que é o nome dela? Celina Guimarães Viana. E essa mulher, ela realmente foi, assim, uma referência para nós. Vocês já conheciam Celina? Poucos falam sobre ela. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente pega ali aquele recorte, o fato, né, que é 1932, o governo Vargas, mas estes nomes não são citados. E foram mulheres, como a própria Nízia Floresta, ela escreve num livro, ela fala sobre essa questão dos direitos e da injustiça da figura feminina. A Celina partiu dela. Ela vai ao cartório, pede para ingressar na lista de eleitores, né? Porque o Rio Grande do Norte, olha que interessante, foi um dos primeiros estados que permitiu, que tinha autonomia para equiparar o direito de voto. E ela aproveitou disso, foi lá e solicitou, né? Só que os outros poderes, eles ficaram indignados com a solicitação dela. Eles se sentiram assim, né? Eles decidiram invalidar, em 1928, o voto das mulheres, porque eles chegaram a achar uma afronta ela ter ido solicitar o direito de voto. Se ela solicitou, isso daria margem para que outras mulheres também buscassem isso. E aí o que você fala, Chico, né, dos grupos, é óbvio que quando a gente já faz aqui um filtro de que eram só mulheres alfabetizadas, logo, as mulheres negras, as mulheres pobres, o caminho vai ser ainda mais longo para que essas mulheres pudessem ter acesso. Mas nós teremos ali algumas mulheres que tiveram a oportunidade, como foi o caso dessa jovem professora, e ela vai buscar essa defesa. E ela é o ponto de partida, 1928, 4 anos antes do voto ser aprovado.
Então, aí nós teremos é um dos nomes que a gente pode falar aqui. E em Natal mesmo, em Natal não, no Rio Grande do Norte mesmo, em Lages, nós vamos ter a primeira mulher prefeita. Né? E eu acho isso fantástico, porque nós podemos aqui falar essa questão do Nordeste, que muitas vezes as pessoas tratam como, né, uma... periferia do Brasil. Exatamente, que não teve essa, né, força política. E essa força política, e especialmente representando as mulheres, começou no Nordeste. A primeira mulher que foi lá e buscou o direito de voto, a primeira mulher que se candidatou, e a Alzira Soriano, quando ela venceu com 60% dos votos para a prefeita. E aí Getúlio ganhou. E aí Getúlio fez o convite para que ela continuasse. Eu acho isso fantástico, para mostrar justamente essa autonomia que essa mulher buscava. E quando ele pediu para que ela permanecesse, ela disse não, porque a linha, ela já enxergava, a linha política dele não era a dela. Ela pede o afastamento, ela deixa o cargo. E ela só vai voltar no processo de reabertura em 45. E aí ela se candidata como vereadora e ela vence de novo. Né? E aí foi quando realmente essa mulher começa a ser inserida dentro do contexto político. Eu ia até comentar aqui que primeira prefeita, primeira região onde o voto feminino foi aprovado, né? O Ceará, o primeiro estado a abolir a escravidão, guardado aí as devidas proporções, mas o Nordeste não desaponta a gente nunca, né? E a respeito da Celina Viana, mesmo não sabendo a história dela, você percebe que ela tem uma visão, porque ela é professora. Ela não foi pedir esse direito ao voto simplesmente porque eu quero votar. Eu acredito que uma professora que trabalha com os alunos, que está ensinando inclusive cidadania, como é que ela vai falar sobre cidadania plena se ela não tem direito ao voto? Você percebe que não é uma coisa aleatória, não é algo aleatório, né? Ela tem uma visão, do que ela quer e o porquê ela está fazendo isso, exigindo esse direito ao voto. Isso aí é muito bacana, muito interessante, porque a questão do voto, ela não passa simplesmente por você ter o título na mão, né? Tem todo um contexto. Ela se querer colocar como uma cidadã que tem o direito pleno, claro que ele ainda em 28 não dá para falar nisso, mas você percebe que ela tem uma visão muito grande. Uma professora como o Porfírio citou, o Chico, a periferia do Brasil, né? Ela tem essa ideia, essa visão. Isso aí é que atrai muita atenção. Dá para você fica atraído pela personagem, a ideia que ela teve. Isso é muito bacana. E reforçando esse apontamento que o Chico fez, né? Nós temos outras mulheres. Inclusive, nós podemos falar aqui, né, de uma cientista, Isabel de Souza Matos. Isabel, sempre na história, né? Ela exigiu também na justiça o direito de voto, isso século, né, XIX. A resistência, gente, era muito grande. E aí vem uma outra, né, mulher que a gente também não pode ignorar nunca, que é a Berta Lutz, que é outra mulher fantástica nesse processo de autonomia política. Em 1920, ela vai liderar aí a primeira Associação da Emancipação Intelectual da Mulher. Olha isso! Era uma visionária. Exatamente. Né? E eu acho isso, assim, é algo que a gente explora tão pouco. Uma associação em busca da emancipação intelectual da mulher. Então, Isabel de Souza Matos, que exigiu na justiça o direito de voto, o primeiro partido feminino que vai acontecer em 1910, né? Em 1910, que vai ter aí como uma das líderes Leolinda de Figueiredo Daltro. Então, são mulheres que muitas vezes elas são tratadas até de uma forma indiferente, né? Todo o glamour, toda aquela pompa na figura de Getúlio Vargas, mas ele, na verdade, foi ali ele aproveitou toda essa caminhada
essa luta que vem ali desde a jovem professora, a cientista. Aí nós temos aí Berta Lutz, que vai fundar essa associação, o primeiro partido republicano feminino no início do século XX, 1910, para chegarmos em 1932 para conquistar o direito do voto, realmente. Ele se apropria, né? Foi um oportunista, né? Exatamente. É o controverso de tudo. Exatamente, né? Macaco velho da política. Considerou toda a trajetória de luta, né? Eu sancionei a lei que autorizou as mulheres a votarem, né? Exatamente. Eu sou o cara. Exatamente. Né? E hoje essa, né, é interessante que logo depois que a Berta Lutz, ela criou essa associação, né, que tinha essa proposta, 2 anos depois modificaram o nome dessa associação. Né? Aí eles adotaram como Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Né? E a Berta Lutz foi um dos grandes nomes nessa luta, que ela ainda persiste, uma luta que, né, ainda estamos muito longe daquilo que realmente é uma equiparação, né? E eu acho muito importante a gente entender isso. Existem muitas discussões, não é uma questão de ser superior, de ser mais, é uma questão de equiparar, né? De tratar a cidadania, ela tem que ser vista dessa forma, sem nenhuma distinção. Ela é uma equiparação, né? Então é um processo que vai avançando aí lentamente, né? Lentamente, e ainda estamos nesse processo. Se olharmos para a atual conjuntura, né, nós tivemos uma presidenta ao longo de todo esse processo. Uma presidenta. E eu acho muito interessante, né? E aí vou entrar um pouquinho na língua portuguesa, porque quando é interessante a gente falar essa questão da Dilma mesmo. Quando ela entrou, não sei se vocês vão lembrar disso, mas houve toda uma discussão, né? Porque você pode utilizar as duas linguagens, presidente e presidenta. E ela fez questão da presidenta, justamente para reforçar toda essa trajetória, toda essa linha, para reforçar essa figura feminina, presidenta. É uma afirmação necessária. Era uma afirmação necessária. Né? E hoje nós ainda temos um número muito pequeno. Hoje a Câmara ela tem em torno de 9%, é composto por mulheres. No Senado, mais ou menos 10%. Né? Tivemos uma presidenta. Ainda é um caminho, né, que precisa, né, de ser trilhado, e muitas coisas ainda precisam ser conquistadas. E a maioria da população brasileira é feminina, né? É feminina. Tem que reforçar isso daí. É uma presidenta que não concluiu o mandato, né? Ainda tem esse agravante, né? Sofreu impeachment. Enfim, Francisco, eu tô assim, eu tive uma aula aqui agora que eu fiz uma postagem no Paralelo 16 e eu falei da cidadã que exigiu o direito ao voto, a Celina, né? Mas não coloquei metade dessas informações. Eu vou até excluir a postagem aqui e vou editar a postagem aqui, que eu não coloquei metade das informações que a Isabel colocou aqui. Eu queria só um comentário aqui né, a respeito da Dilma, quando ela começa a falar, quando ela, né, fala, não, refiram-se a mim como dela, ela se refere a si mesma como presidenta. Ela foi vítima de chacota, inclusive. Exatamente. E linguistas tiveram que escavar a língua portuguesa para provar que o modo presidenta... o termo, se eu não me engano, estava correto. Anos 50 ali, isso daí, se eu não tiver equivocado, porque eu li alguma coisa a respeito. Da reforma de 50, né? Uma coisa que tem o termo presidente que pode ser usado, vai estar lá. E... Isabel, aí eu vou perguntar mesmo a respeito do Partido Feminino. Ele teve alguém eleito por essa sigla ou só existiu? O partido só existiu. Eles não conseguiram eleger pelo... Até a gente pergunta quase já sabendo, né? Só para confirmar. Ele não consegue eleger. Mas ele passa a ser uma representação da busca por essa autonomia. É o que já é mais um passo. É mais uma... Eu falou agora há pouco, é mais uma migalha, né? Que infelizmente, e assim, infelizmente, aquela coisa que consegue
E foi o que o Chico falou, não sei se foi o Chico, se foi o Zé, essa questão do maior eleitorado ser feminino. Né? Hoje, quase 52% do eleitorado no Brasil é feminino. 52%. Logo, se a gente for levar isso de uma forma, né, bem assim, objetiva, o voto feminino, ele decide uma eleição. Sim. Né? Tanto que as discussões, as estratégias dessa estrutura nossa, a gente não pode esquecer que a nossa sociedade, ela é conservadora, ela é patriarcalista, ela é machista. Então, ela absorver isso não é fácil, mesmo sabendo que ela é a maioria. Inclusive machista e excludente, né? E excludente. E tem nós vimos aí nos últimos anos, né, aquela lei da proposta de cota mínima de mulheres dentro dos partidos para concorrer, e muitos partidos estavam fazendo o quê? Que são dominados por homens, né, que já estão na estrutura política há muito tempo. Estavam colocando mulheres em candidaturas fantasmas, né? Aquelas candidaturas sem expressão, sem campanha. Eu conheço pelo menos uma mulher que foi lançada candidata simplesmente para cumprir, né, o protocolo lá. A cota é 30%, né, de mulheres que precisa ter. E aí, dentro dessa coisa da eleição, né, do maior eleitorado ser feminino, claro que para a grande maioria dos brasileiros falta isso, é a conscientização da importância do voto. Porque imagina a mulher de uma comunidade carente que tem que se preocupar com o ganho do pão diário. Para ela, um voto, ela vai falar, para que serve isso? Para mim não tem. Então, faltava uma conscientização, porque aí tem que concordar plenamente com o que você falou. Decide uma eleição. E ainda pode ir mais longe um pouquinho. O Edvardes, né, lá da Federal, está formando aí um grupo para tentar eleger uma bancada de reitores e professores. Porque não uma bancada feminina, né? Uma bancada feminina, não precisa nem falar uma bancada feminista, mas uma bancada feminina mesmo, de conscientização do voto da mulher, da importância da mulher, e assim, que ela assuma o seu papel, que é de grande importância, primordial na sociedade, porque ela é simplesmente excluída, né? A mulher é simplesmente excluída. Poucas são as que têm essa conscientização da importância do seu papel na sociedade, da importância do seu voto. A gente vê que fica muito... elas são totalmente deixadas de lado. Parece que novamente continua patinando, né? Exatamente. Eu acho que o sentimento é esse, de patinação. Porque quando vocês dizem, né, e vocês colocaram isso, né, dessa trajetória, né, ela tá ali sempre se esforçando, mas ela não é vista. Ela não é vista, porque quando se alcança, a estrutura, ela acaba, de certa forma, tirando o protagonismo daquelas que lutaram para chegar nesse momento. Né? E a gente não pode esquecer, e você disse isso muito bem, boa parte dessas mulheres, e a gente falou isso aqui, ó, até meados do século XIX, nem se podia estudar. Como que eu posso exigir desse número tão grande de mulheres hoje no Brasil que elas tenham essa consciência política diante de tantas outras atribuições e sequer ela foi ali, ela recebeu uma educação, uma conscientização política? Como que ela vai olhar, tendo tantos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos, ela se preocupar, eu tenho uma importância política? Ela sequer enxerga isso. E, infelizmente, muitos acham que, diante esse momento que a gente vive de tanta informação, todo mundo tem o conteúdo necessário. E não tem. E muitas dessas mulheres ainda acreditam que elas não têm esse valor, que elas não têm esse espaço. E muitas delas sequer acreditam que elas podem depositar uma credibilidade em outra mulher dentro do cenário político. Me veio à cabeça agora o caso Marielle, né? Assim, pensando numa liderança comunitária que desponta e foi sufocada de uma maneira tão brutal. É um caso recente, mas que a gente pode perfeitamente encaixar em todas essas mulheres que a gente acabou de citar aqui. Elas são sufocadas. Elas são sufocadas. Então, é tão importante a gente ressaltar isso, porque sempre quando fala-se do voto feminino, é o nome de Getúlio Vargas. Ainda é um nome masculino.
ou elas são sufocadas de forma violenta, como aconteceu aí com a Marielle, ou então elas sofrem, o que é muito comum na história com minorias ou com os excluídos da história, o apagamento, né? O processo de apagamento. Você vê essas lideranças, essas mulheres que foram eleitas, lutaram pelo voto, elas simplesmente desaparecem da história, você não vê. Outra coisa de você ver a história do indígena, né? Agora está sendo resgatada e está sendo reinserida nos livros didáticos. A mesma coisa é a história dos negros. Então você vê que vai sofrer, é um processo de apagamento deliberado, proposital, porque a importância delas, claro que a gente sabe que é maior, mas vai sendo sempre reduzida, sempre colocada de lado. E aí a gente percebe que há homens falando sobre isso, parece que a gente está querendo parecer bonzinho, mas muitas das vezes a gente sabe que isso é importante. Eu vejo a figura da minha mãe, a necessidade, os desejos, as vontades, tudo que ela precisava, e o quanto a mulher é apagada, né? Afastada de tudo. E o processo eleitoral é um deles que ela fica simplesmente... Ela não existe. A mulher não existe no processo eleitoral. Exatamente. Você vê candidaturas, algumas, sabe... Nossa, a representatividade é pequena, né? É pequena demais, e quando alguma consegue, ela está a serviço do sistema, né? Tem mudado, né? Assim, tem mudado, as campanhas estão crescendo contra a violência política de gênero, tem mudado, assim... Mas é uma construção devagar. De formiguinha ali, né? Devagar. Não pode ser desprezada nunca. Mas a gente precisa ter essa consciência que é um processo lento. Elas estão ali desde o século XIX, 1830, buscando. Nós estamos em 2022 e nós temos 9% de mulheres. E alguns que chegam conseguem alcançar um pleito, ser eleita, infelizmente ainda temos que trabalham contra isso. Prestam um desserviço a tudo que foi feito. A gente não pode citar os nomes aqui, mas nos bastidores eu falo. Mas justifica justamente muitos discursos que persistem de não apostar, de não acreditar, de não... Né, nessa possibilidade de uma mulher conseguir se expressar e fazer bem feito dentro do cenário político. Verdade. Coincidentemente, esse vídeo aqui, ele irá ao ar no Dia Internacional das Mulheres, né? Hoje, terça-feira, dia 8, né? Então, eu só tenho a agradecer a Isabel, o nosso tempo, infelizmente, esgotou. A produção tá mandando aqui no ponto o tempo inteiro. Eu sabia que isso iria acontecer. Né? Eu avisei antes, mas eu quero agradecer muito, Isabel, e fica o convite para você. Está faltando no Paralelo 16 uma figura feminina, e eu acho que nós encontramos essa figura. Né? Então, Isabel, eu quero agradecer a sua participação, tanta informação, o quanto você contribuiu para deixar o nosso canal mais rico. Então, obrigado mesmo, e fique aqui o convite, né? Se os meus sócios concordarem. De você retornar para a gente falar sobre outros assuntos também. Acho que tá faltando 3 figuras femininas para equiparar, né? Equiparar a bancada, né? Não é assim que... Exatamente. 3. Verdade. Gente, eu só tenho que agradecer. Realmente, assim, é uma honra poder falar um pouquinho sobre temas que muitas vezes não são abordados e com pessoas que eu admiro, respeito, e isso faz toda a diferença. É só me chamar que eu venho, sempre. Pronto. Professor Francisco Porfírio, suas considerações finais? Bom, eu só tenho a agradecer, Isabel, eu te admiro demais. Né? A gente é parceiro Chico. Aqui. Eu sou o Chico. Eu sou o Chico. Tá só pros íntimos, tá? Chico. Pra você é Porfírio. Beleza. Vou continuar chamando do mesmo jeito. Professor Antônio Marcos. Sem intimidade. Antônio ou Marcos? Gente, obrigado. Isabel, foi um prazer. Primeira vez que nós tivemos contato, mas assim, contato incrível. Obrigado pela presença, vocês, José, Porfírio, pelo convite aqui. Não, você tá aqui, você não você é presença fixa aqui, ó. Tem que não, mas você gostei da formalidade, José, Porfírio. Mas ele convida, o podcast tal dia. Foi um prazer com todos vocês. Obrigadão. Então, muito obrigado a quem ficou aqui até o final. Por favor, compartilhe esse vídeo, é de extrema importância
essa disseminação do conhecimento. E um abraço a todos, até a próxima. E lembre-se, os cães ladram, mas a caravana não para. Forte abraço.